Bom dia. Eu quero mostrar nesse vídeo o que eu entendo por neurociência computacional cognitiva. E eu vou usar aqui um diagrama que eu adaptei dessa referência que tem na parte de baixo à direita, publicada em 2018. É recente. Na verdade, essa nomenclatura ela é recente, embora as coisas, né, que são estudadas aí não sejam tão recentes. Mas também não são tão antigas, não. Então, essa área, ela envolve três outras áreas. Eu vou começar aqui pela inteligência artificial, que é a minha área, né, que eu conheço um pouco melhor. Então, na inteligência artificial, né, existem várias definições. Essas áreas não são muito antigas ainda. E mesmo as antigas, não é tão fácil você definir o que é a área. Então, aqui eu vou dar uma visão, né, do que é, pelo menos parte dessa área, que é a área que se preocupa, né, e tá a parte aí que está entre os três pontos, né, em realizar de maneira automática, construir equipamentos que realizem tarefas cognitivas complexas, né? Por exemplo, dirigir um carro, né, automaticamente, traduzir um texto, criar uma poesia, né? São todas tarefas, né, bastante complexas. Geralmente, né, a gente associa esse tipo de tarefa à inteligência, por isso esse nome, né, inteligência artificial, vem daí. Então, é uma área, né, que você tem muito aí de pessoas da computação e da engenharia trabalhando, embora envolvam outras áreas, mas seria uma área que vem muito de computação, matemática, estatística. A outra área, né, envolvida nessa neurociência computacional cognitiva são as ciências cognitivas. As ciências cognitivas elas buscam, né, estudam, né, o comportamento humano e de outros animais. Muitas vezes estudam o comportamento de outros animais buscando entender também o comportamento humano. E quando a gente fala em comportamento aqui, né, o comportamento, por exemplo, como é que o ser humano aprende. O cognitivo vem de conhecer, né? Como é que ele conhece as coisas, como é que ele toma uma decisão, como é que se forma a linguagem, né, do ser humano, como é que ele forma imagens, por exemplo, né? Como é que ele interpreta imagens, o que é a consciência, qual é o papel da consciência no estudo, como é que se forma a consciência. Então é uma área que eu vejo aqui como sendo muito forte, uma área da psicologia, né? Você pode considerar como sendo uma sub-área da psicologia, mas, por outro lado, assim como a inteligência artificial, são áreas muito interdisciplinares. Então é complicado você dizer que é uma sub-área da psicologia, porque você tem aí outras áreas, linguística, antropologia, que são muito importantes para você estudar e entender o comportamento do ser humano e de outros animais ditos inteligentes, né? Então essa é a ciência cognitiva. Aí você tem o terceiro componente, que é a neurociência, que ela já é mais, no meu ver, né, tem muito de biologia. Você já entra um pouco na parte física da coisa. Você pode estudar o comportamento sem se envolver diretamente com a parte interna, né, do que acontece internamente no cérebro humano, por exemplo. Então você pode falar em comportamento sem pensar em alguma coisa física. Você pode fazer esse estudo sem atrelar ao físico. Já a neurociência vem da neurologia, né? Dos neurônios, do cérebro, né? De todo o sistema nervoso, né? Que o cérebro controla de alguma maneira. Então a neurociência ela busca explicar, né, os padrões de atividade neuronal. Aqui. Eu peguei isso aqui dessa referência, achei bem interessante. Então a gente está falando aqui de neurônios, a gente está falando de química, a gente está falando de moléculas, né, da parte biológica, daquilo de física também. Então é uma área, né, que você tem muito de biologia e também é uma área interdisciplinar.
Então você tem gente de química, de biologia, você tem... E aí você tem... Então a gente está falando aqui de 3 áreas que já são interdisciplinares por si, em si. E tem... Eu entrei em contato com essa nova área, né, da neurociência computacional cognitiva através de uma propaganda de um evento que está, acho, na 2ª edição, que é um congresso de neurociência computacional cognitiva, e desse artigo, né, que defende, né, uma aproximação dessas 3 áreas, né, e o que haveria em comum nessas 3 áreas, né, o que tem de comum, que eu coloquei por último, seria o uso de modelos computacionais. Modelos computacionais. E aqui no caso da inteligência artificial, começa, né, a gente, né, para realizar essas tarefas, a gente cria modelos computacionais. Um dos mais famosos agora, uma série de modelos, um grupo de modelos, é o Deep Learning, né, o aprendizado profundo, que engloba as redes neurais profundas. Mas você tem outras coisas, máquinas de vetores de suporte. Então você tem uma série de modelos computacionais, né, que foram sendo criados, né, e que a gente tem conseguido, né, realizar tarefas bem complexas a partir desses modelos. O que a gente, né, poderia ganhar, a gente da inteligência artificial, né, se envolvendo com neurociência e com ciência cognitiva? A gente poderia tentar melhorar esses modelos a partir do que os caras estão descobrindo do funcionamento do cérebro humano, por exemplo. A gente pode comparar, né, um software que a gente desenvolveu para resolver determinada tarefa fazendo estudos junto com o pessoal da psicologia e das ciências cognitivas para ver o quanto isso está próximo ou não do comportamento humano. A gente sabe que para algumas tarefas não adianta a gente só resolver o problema, porque sempre existe um erro associado. E a gente não conseguir explicar esse erro, ou se esse erro foi muito diferente do erro que o ser humano comete, dificilmente o nosso produto, né, vai ser aceito pela sociedade. Pegue na área médica, por exemplo, né? Então, é interessante isso. E a neurociência, que ganha, né, se envolvendo com a inteligência artificial. Esses modelos que a gente vai criando para resolver problemas complexos podem ser testados, né? Podem ser testados para ver se eles conseguem explicar de alguma maneira, ou simular, ou emular de alguma maneira, alguma parte do cérebro, ou dos padrões, né, neuronais. E desenvolvendo esse tipo de modelos, né, eles poderiam testar algumas coisas, né, de maneira simulada, ao invés de fazer isso com o cérebro real, né? Então a gente poderia ter modelos matemáticos, né, ajudando aí a entender como é que funciona o cérebro humano. Uma coisa bacana da neurociência, né, tem sido desenvolvido aí uma série de equipamentos para conseguir imagens dos neurônios, enquanto o cérebro está funcionando. Então isso é uma coisa muito bacana. E isso aproximou muito, já é uma área já mais antiga, você tem a neurociência cognitiva. Então é o pessoal, né, de comportamento, porque agora você consegue criar experimentos onde o animal, né, ele está realizando uma atividade e você está vendo o que está acontecendo ali no cérebro. Então isso te dá um material, né, de estudo muito bacana. Então você tem a neurociência cognitiva, você tem também a neurociência computacional, que já está testando modelos computacionais, propondo modelos computacionais, implementando isso no computador e vendo se isso se comporta, né, ou se simula de maneira adequada o que se conhece, né, do neurônio e do cérebro de maneira geral. Então você tem ligações, né, entre essas áreas, né, e o que se propõe aqui na CCN, né, que eu coloquei a sigla aí embaixo, é que as 3 se juntem esforços. Começou por esse evento, né, que reúne gente dessas diversas áreas, né, para através disso, né, dessa troca de informação, a gente conseguir avançar mais rápido nas 3 áreas, uma auxiliando a outra. Eu fiz uma pequena adaptação do livro aí do Krieger, do artigo, né, um artigo do Craig Scott e da Pamela Douglas, que nesse artigo ele coloca aqui a neurociência computacional nessa bolinha azul que eu coloquei, só neurociência. Eu não quis aqui fechar em neurociência computacional. Eu acho que essas 3 áreas como um todo podem se fortalecer. E aí, acho que para encerrar, né, que vocês perceberam,
o tamanho da interdisciplinaridade aqui. Então, até para você criar laboratórios envolvendo isso é difícil. Você precisa ter gente de várias áreas diferentes. E aí uma alternativa que os próprios autores do artigo sugerem é a aproximação, né, dos grupos, né, dos laboratórios, dos grupos de pesquisa, ao invés de criar um laboratório. Mas se você buscar por aí, você vai ver que já existem alguns laboratórios de neurociência computacional cognitiva. Agora, é claro, dependendo do departamento que é pendurado isso, se está na psicologia, ou se está lá na biologia, né, ou se está na biotecnologia, ou na computação, ou lá na matemática, pode ser que exista algum viés para um lado ou outro. A minha própria fala aqui deve ter um viés, porque eu venho da computação. Então é isso, pessoal. Espero que tenha conseguido dar uma ideia da área. Minha área é inteligência artificial, então é claro que essas outras coisas aí pode ter algum erro conceitual no vídeo, mas acho que é um bom começo aí para vocês sim, entrarem em contato. Beleza?